Rapaziada, hoje a gente vai analisar o episódio de Hora de Aventura chamado Evergreen, episódio que serve de base para várias coisas no desenho, como por exemplo o próprio Rei Gelado, o Lich, o Gunther, os Elementais. Quase todas as grandes histórias do desenho começaram com esse episódio e com os conceitos nele apresentados. É também um episódio que fala muito sobre educação, desejo, obsessão, inspiração. E agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com a Terra na Era dos Dinossauros, literalmente dinossauros. O próprio protagonista do episódio é um dinossauro que foi modificado geneticamente por um elemental de gelo chamado Evergreen. E no caso, o nome desse protagonista é Gunther. E você pode notar uma semelhança com o Gunther do Rei Gelado nos tempos normais em que a série acontece. Isso tudo é explicado dentro desse episódio também. A gente também vê a Nina, que é um gatinho barra dinossauro do próprio Gunther. No começo eles estão ali brincando, logo em seguida vemos os elementais chegando em uma torre de gelo. Os elementais são literalmente as personificações dos 4 elementos principais de Hora de Aventura: gelo, fogo, gosma e doce. Estão reunidos porque o Evergreen, o elemental de gelo, chamou todo mundo para comentar sobre um cometa que tem intenções destrutivas com toda a vida na Terra. Ele também disse que aquele cometa não é qualquer um, não é como o cometa catalisador que a gente normalmente ouve falar, é o cometa Lich, e o Lich é um ser que quer toda a vida do universo seja destruída. Ele é propriamente um mal encarnado, e de alguma forma esse mal foi transferido para um cometa. Mas isso eu explico mais no meu vídeo de Lich. Agora, o Evergreen parece perceber a grande maldade que permeia aquele cometa, falando que aquilo não é comum, mas os outros elementais discordam dessa visão, dizendo que aquele é só mais um cometa como todos os outros que aparecem a cada 1000 anos e não prejudicam a vida na Terra, propriamente. A gente tem um lado que acha que aquilo é muito sério e a gente tem outro lado que acha que aquilo que acontece e tá tudo bem, morrer para um cometa é algo supernatural. Só que para impedir esse cometa, o Evergreen comenta e construiu uma coroa, onde o primeiro usuário vai realizar o seu desejo mais profundo. E o primeiro usuário seria ele mesmo, e o seu desejo mais profundo é destruir o cometa terrível que ameaça o mundo inteiro. O problema é que essa coroa ainda precisa de uma grande fonte de energia, e ele cita um poderoso ser de magma que contém toda essa energia. E por isso ele convocou todo mundo ali para pedir ajuda dos elementais para roubar a joia desse ser, que daria energia ilimitada para a coroa. Só que o elemental de doce já começa falando que esse lance de magia que concede desejos é bem sério e perigoso. Afinal de contas, se esse poder cai em mãos erradas, o mundo morre antes mesmo que o cometa atinja a Terra e tenha qualquer influência. Ou pode acontecer coisas bem piores do que todo mundo morrer. Afinal, existem destinos piores do que a própria morte, né? O desejo pode ver coisas que você mesmo não vê. Você pode garantir que conhece o maior desejo do seu coração? Esse cara aqui simplesmente fez um questionamento muito bom. Como ele poderia saber que aquele era o desejo mais profundo? Às vezes desejamos coisas que nem sabemos que desejávamos. Afinal de contas, existem áreas em nós mesmos que nós não temos acesso consciente. Então não podemos afirmar com razão o que queremos de fato, mas podemos ter uma aproximação do que é realmente aquele desejo com base no nosso lado racional e consciente, mas nunca a totalidade de certeza. O autoconhecimento existe e é sim importante, mas é impossível você conhecer a si mesmo totalmente. Isso faz eu me questionar do que para que serve o autoconhecimento. E quanto mais eu penso nisso, vejo que queremos conhecer aquilo que queremos aprender a controlar. Logo, o autoconhecimento é mais uma forma de controle sobre si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você consegue se controlar e aprender sobre a sua própria natureza. Isso faz com que você se adapte a ambientes diversos e consiga se adaptar melhor no próprio mundo. E para os estoicos, o verdadeiro poder vem de não desejar. Eles diriam que não é apenas o desejo por riqueza e status que nos subjuga, mas também o desejo por paz, lazer, viagens, felicidade. Todo tipo de desejo faz com que você seja seu próprio impedimento. E essa pode parecer uma ideia absurda, como no exemplo do episódio. O Evergreen quer destruir um cometa que claramente vai trazer males para todo mundo. Ele deseja a paz. Mas imagino que mais perigoso do que o desejo consciente que te faz mal é aquele que você não sabe que existe, mas se revela nas horas mais inoportunas possíveis, como a gente vê mais pra frente. O que acontece é que os 3 elementais avaliam os riscos e os benefícios de se construir uma coroa e realize um desejo. Um deles até fala que é verdade, se o cometa os atingir, provavelmente eles vão morrer, mas os elementos vão continuar vivendo indefinidamente. O problema é que se aquele desejo de destruir o cometa do Evergreen não for de fato o desejo mais profundo que ele tem, e outro desejo tomar o seu lugar, então é muito provável que a própria existência
resistência substancial seja toda colapsada. Isso quer dizer que, ao invés de impedir um male óbvio, eles preferem ser atingidos por ele, ao deixar que talvez outro male potencialmente pior os atinja. Esses são questionamentos muito bons que os elementais colocaram pro Evergreen. E à primeira vista parece bobo você ter que escolher entre uma coroa que vai realizar o seu desejo ou ser atingido por um cometa maligno, mas essa é uma escolha bem mais profunda do que aparenta. Então comenta aí pra gente o que você escolheria. Você deixaria a morte chegar naturalmente, porque um cometa é algo natural, sabendo que aquilo não vai acabar com a sua existência substancial, mas temporária, ou colocar uma coroa que realiza o seu maior desejo, mesmo você não sabendo qual é o seu maior desejo? E se você tá gostando desse vídeo, considere me apoiar no Apoia-se. Com R$15 você tem acesso a todos os meus reacts sem cortes do canal secundário. E olha que eu já reagi a muita coisa. Vai ser uma honra você escolher assistir essas coisas comigo. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta eu faço uma live às 20 horas, vendo vários filmes, séries e vídeos com vocês. Agora o episódio continua e o Evergreen, vendo que não convenceu nenhum dos três, escolhe congelá-los. Democracia simplesmente não existe nesse lugar. Após isso, a gente também vê ele indo em direção ao monstro de magma para recolher as joias e leva seu assistente Gunther e o animal de estimação de seu assistente, a Nina. Em diversos momentos, vemos o descaso que o Evergreen tem com Gunther. Por exemplo, nessa cena onde ele anda em uma espécie de carro de gelo, enquanto Gunther tem que ir a pé e pisando em pedras. Ou nessa outra, onde o Gunther tenta conversar com o Evergreen, mas ele continua o desprezando. Isso mostra claramente uma falta de empatia e muita arrogância da parte do Evergreen. Fica claro quando a gente vê essas atitudes que ele se acha demais e se acha sempre certo, independente das opiniões dos outros. Ele teve a mesma atitude com os outros elementais, apesar dos avisos de perigo, e tá tendo essa mesma atitude com seu assistente, que sinceramente faz ali um papel até de filho. O Evergreen seria aquele tipo de pai que despreza as vontades e forças do próprio filho, que não sente vontade de ensinar nada e o acha fraco e incapaz, chegando até a partir para agressão física. Mesmo que não seja extremamente violenta, ainda assim é uma agressão. Poxa, sabe de quem eu gosto? Do mestre Evergreen. Ele pode fazer tudo. Sinceramente, a parte que mais me deixa triste nesse episódio nem é ver como o Evergreen trata o Gunther, mas é ver que o Gunther trata a Nina e os outros seres da mesma forma que o Evergreen o trata, reproduzindo esses comportamentos violentos e tóxicos. É triste que ele faça isso, mas o Evergreen é a única figura paterna e de inspiração que ele tem. É uma figura heróica para ele se inspirar. Isso mostra o que ele passa a considerar certo e errado. Isso também acontece quando você tem um ídolo e a partir do que esse ídolo faz, você quer reproduzir e acha super irado o que ele faz. O pior é que o Evergreen não faz de propósito, talvez ele tenha sido criado dessa forma, mas infelizmente são comportamentos que ele tem. Às vezes eu penso que nem ele mesmo sabe a gravidade da situação que tá, e devido à sua arrogância, pensa que é capaz de acabar com aquilo sem maiores problemas. Eu sou o melhor. O episódio continua e eles chegam nas cavernas para enfrentar um monstro de magma. O mestre fala pro Gunther ficar longe dali enquanto ele enfrenta o monstro. Monstro que parece muito a Dona Troma, inclusive. O Evergreen é quase derrotado, só que o Gunther chega para ajudar, e mesmo que ele seja um pouco desastrado e não consiga fazer nada efetivamente, ainda confunde um monstro e rouba a sua atenção, salvando o Evergreen. É por isso que eu não te ensino magia. Mesmo quando ele faz algo bom, o cara vai lá e critica. É difícil, né? A inspiração do Gunther chega a ser até um pouco obsessiva, mas ele aparenta ser uma criança que não sabe os limites entre um comportamento violento e um comportamento saudável. Talvez seja por isso que ele se inspire em seu mestre, mesmo que ele o trate mal, justamente por não saber como é ser bem tratado. Essa falta de comparação faz com que uma criança aceite qualquer tratamento que ela receba, por pior que ele seja. Mas quanto maior ela ficar, mais experiências vai adquirir e com isso seu leque de opções e tratamentos vai ficando cada vez mais fechado. Só que existem pessoas que na vida inteira nunca tiveram um bom tratamento. Isso faz com que elas reproduzam aquela violência e só estejam acostumadas a receber violência. É como aquilo que faz com um cavalo só olhar pra frente mais depressa. É uma visão limitada da vida que ao invés de reduzir o desconforto,
ou aumenta. E o ser faz isso achando estar produzindo algum bem para si mesmo, quando a solução seria de fato se permitir viver outras condições. E depois de ter pego as joias, o Evergreen finaliza a coroa, só que o monstro de magma aparece novamente para pegar o que é seu de volta. Dessa vez, o monstro é na verdade de pedra, né? Porque perdeu os poderes de fogo. O que acontece é que ele destrói todo o cômodo de magia e faz com que um pedaço do teto caia em cima da cabeça do Evergreen, o que o faz ficar completamente inútil e debilitado. O cometa se aproxima cada vez mais e a única opção agora seria o Gunter dar um jeito de colocar a coroa na cabeça do Evergreen, mas isso seria praticamente impossível dadas as limitações do cenário, tornando a opção mais viável o próprio Gunter usar a coroa e realizar aquele que Evergreen acredita ser seu maior desejo, acabar com um cometa que jurava destruir toda a vida na humanidade. Mas seria esse o maior desejo de Gunter? Você já deve ter imaginado que não, dado todo o histórico de Hora de Aventura. Assim como alertaram no começo, um desejo pode ser algo que nem você mesmo vê. Nós que estamos vendo de fora, observamos todos os sinais de admiração e até obsessão que o Gunter carregava dentro do seu peito. Mas talvez nem ele mesmo tenha percebido isso, que seu maior desejo era na verdade ser o mestre Evergreen. Ao colocar a coroa, ele se torna essa criatura bizarra, com cabelos grisalhos e nariz pontudo, muito semelhante ao que é o Rei Gelado, que na verdade é uma grande representação de todo o físico do Evergreen. E ao que tudo aparenta, a coroa dá atributos ao seu usuário a partir desse desejo primário do primeiro usuário, que foi o Gunter. Isso também explica o porquê o nome do pinguim é Gunter, justamente porque o Rei Gelado tem traços do Evergreen, que apelidou o seu filho, o bichinho de estimação, sei lá, de Gunter. E nos minutos finais de sua vida, o Evergreen ainda disse para ele usar um feitiço de concentração ou algo do tipo, na tentativa de reverter aquele quadro. Mas aí ele se lembra de que nunca ensinou feitiços pro Gunter. Ele ainda revela que gostaria de ter ensinado esses feitiços pro Gunter, mas nunca ensinou. E por quê? Talvez por estar ocupado demais, sendo consumido por sua própria arrogância, por se achar demais e não conseguir ver as necessidades dos que estavam ao seu redor, ou por simplesmente ter achado que teria tempo suficiente para conversar com Gunter em outro momento. E é por isso que o próprio Lich chega na Terra por meio deste cometa que foi encontrado pelo destino que eles estavam tentando evitar. E no final do episódio a gente vê que aquilo era na verdade um sonho do Rei Gelado, e ele estava pulando na cama. Mas apesar de ser um sonho, era também a sua história de origem, mas essa aí fica para outro vídeo, assim como a do Lich também, porque agora eu vou ficando por aqui. Então muito obrigado por ter assistido, deixa o like, deixa o comentário e tchau!ハムレット R